gente de vez em quando é chamado, quando eles não encontram outras pessoas para vir, então aí venho eu mesmo, tá bom? Aí um pouquinho de paciência, nós vamos ficar aqui por volta de uma meia hora e vamos falar assuntos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Allan Kardec lançou o primeiro livro em 1864, o Livro dos Espíritos, que é o livro inicial do entendimento maior da doutrina. São perguntas e respostas. E depois lançou mais outras obras, mas o primeiro foi esse. É um livro assim espetacular, porque ele traz pra gente perguntas interessantes a respeito da vida, do desencarne, da morte, da vida pós-morte, das consequências sociais, do casamento, do divórcio, da pena de morte, dos sistemas de governos, enfim. O Livro dos Espíritos tem um cabedal, uma bagagem imensa que faz a gente entender um pouco mais o que estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos. E isso é muito interessante porque num determinado momento da vida da gente, a gente se questiona, não é? Pensa assim, poxa vida, mas a vida é isso, não é? Tem pessoas que passam uma grande parte da vida lutando contra a saúde ou a favor da saúde, outras pessoas passam uma grande parte da vida vivendo situações emocionais intensas. Algumas pessoas já nascem com problemas de saúde, com problemas graves, com deformidades físicas, com deformidades intelectuais. Outras pessoas nascem em berço de ouro, algumas outras nascem em situação de bastante precariedade. Outras pessoas têm sucesso emocional, outras não têm de jeito nenhum. Algumas procuram sobreviver, mal têm condições da própria sobrevivência. Outras pessoas têm deficiências de todas as sortes, todas as naturezas, e algumas parecem ser privilegiadas da criação. Então tudo isso faz a gente pensar, poxa vida, mas a vida é isso, não é? Será que existe lá um jogo de dados, aí vai nascer fulano, joga o dado, vamos ver, 3 pontos, 4 pontos, 6 pontos, vai ter todas as possibilidades, vai ter possibilidade de uma única, vai ter 2 possibilidades, e no fundo nós vamos percebendo que a vida não é bem assim, e que nós estamos aqui com propósitos maiores. E hoje nós conseguimos, com a doutrina espírita, há mais ou menos 160 anos atrás, descobrir certas realidades que nós tínhamos muita dificuldade em entender, porque nós tínhamos uma noção religiosa assim muito precária, e hoje nós temos uma noção religiosa aprofundada com a doutrina, porque a doutrina responde os nossos anseios. Então hoje a gente sabe que estamos aqui sujeitos a leis absolutamente perfeitas. Nós sabemos hoje com toda certeza e toda clareza de onde viemos, do mundo espiritual, o que estamos fazendo aqui, estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. E para onde vamos, obviamente, voltarmos para a nossa vida de origem, que é a vida imortal. Todos nós hoje sabemos que somos imortais, por mais que nós possamos lutar contra essa ideia, hoje nós já temos a certeza de que somos imortais, e hoje nós temos a certeza de que existem sempre alguns propósitos que nós antigamente não podíamos entender, mas que agora nós conseguimos entender, nós conseguimos saber por que em algumas situações nós temos facilidades, em outras nós temos dificuldades. E que nós estamos aqui procurando um equilíbrio, procurando corrigir, procurando melhorar, desenvolver-se, crescer, criar condições mais favoráveis, enfim, nós estamos aqui num processo de crescimento espiritual. E assim, ninguém cresce espiritualmente em águas claras e mansas, não é? Já dizia o velho marinheiro, não é? Quer dizer, como é que a gente vai ter experiência do mar se a maré sempre foi calma, tranquila, né? Se o barco nunca teve nenhum tipo de problema, não é? Dentro da navegação que nós vamos realizar. Então, na Terra a mesma coisa. Como é que nós vamos ter aprimoramento, desenvolvimento? Como é que nós vamos saber como lidar com diversos aspectos da vida se nós não tivermos experiência, se nós não experimentarmos? E aí a doutrina vem e fala uma outra coisa que também é muito interessante para todos nós, que nós estamos aqui em experiências. Veja que interessante. Então é assim, errou. Talvez não seja não seja essa a palavra adequada ou a palavra ideal, mas a palavra experimentou. E aí com o tempo vamos saber se essas experiências nos fazem bem, se essas experiências não podem ser aproveitadas, se essas experiências não são úteis. Se não forem, nós já as tivemos e vamos prosseguir com novas experiências e sempre num processo de crescimento e de desenvolvimento. Então, hoje nós já temos essa certeza, o que nos faz ter bastante tranquilidade diante das dificuldades.
Então, se ontem nós acreditávamos que éramos assim, aquelas pessoas que éramos sofredoras, esquecidas pela criação, hoje nós já nos sentimos privilegiados, porque nós já descobrimos que Deus corrige apenas aqueles que Ele efetivamente já tem condições de corrigir. Então ninguém recebe uma corrigenda se não estiver em condições de ser corrigido. Então hoje nós temos um conforto espiritual com a doutrina que é sem igual e sem tamanho, porque hoje nós sabemos por que sofremos e qual é o objetivo do sofrimento. Então nós sofremos porque precisamos corrigir-se, e os nossos objetivos é justamente esse: sermos pessoas de bem, pessoas que erraram, que acertaram, que tiveram experiências, mas que sabem se portar diante do universo, porque nós estamos diante de um universo que nós não conseguimos nem auferir o tamanho, não é? Diz que só a Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela tem um tamanho assim que nós levaríamos centenas e milhares de anos para atravessar de um ponto a outro, se fôssemos correr com o tempo que temos aqui na Terra. Então nós temos ainda muitas experiências a enfrentar no nosso futuro, mas que o ideal é que nós aprendamos a aproveitar o tempo que nós temos, porque todos nós sabemos que o tempo aqui na Terra ele tem um limite. Então alguns são 120, outros são 119, outros são 118, no caso de vocês 120, no meu caso talvez daqui uma meia hora, uma hora eu tenha que ir embora, mas nós precisamos aprender a aproveitar esse tempo maravilhoso que nós temos na Terra. Mas para isso é preciso a gente entender para que nós precisamos aproveitar isso e por que tudo conspira para nós jogarmos o nosso precioso tempo fora. Já repararam como tem uma conspiração para isso, não é? Então nós temos assim de centenas de aspectos de distração, e hoje muitas vezes a gente cai em si num momento às vezes de sofrimento, de dor, que a gente pensa, puxa vida, quanto tempo que eu estou perdendo, que eu joguei fora, que eu não aproveitei. Então a ideia é que essa experiência possa ser cada vez mais proveitosa, e para isso nós vamos devagarzinho valorizando o nosso tempo. E a valorização do tempo vai se dando assim, de forma que nós vamos entendendo o que estamos fazendo aqui, porque cada um de nós tem um objetivo, né? Então isso é muito importante, uma das coisas mais importantes que nós temos que descobrir. Qual é a minha função aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha encarnação? Não a do vizinho, nem a do parente, nem a do pai, nem a da mãe, nem de ninguém, mas a minha efetivamente. Para que eu estou aqui na Terra? Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Quando a gente começa a se perguntar e começa devagarzinho a se responder a isso, aí nós vamos entendendo que precisamos mesmo dar passos seguros, porém passos perseverantes, não é? Ninguém vai precisar dar passos largos, ninguém precisa se atropelar, ninguém precisa criar nada disso, mas dar passos seguros e passos perseverantes, não é? Sempre numa direção positiva, numa direção efetivamente que seja proveitosa para todos nós. Então esse é o livro dos Espíritos, que nós precisamos aprender ou desenvolver o desejo de manuseá-los. Vejam como tudo conspira para o nosso ostracismo mental. Já repararam isso também? Então hoje nós temos uma conspiração muito forte para que a gente não pense em nada, não queira saber de nada, não entenda de nada. A gente apenas dê palpite sem entender, sem estudar, sem conhecer. E é aí que está o grande desafio. É importante para nós o entendimento das coisas maiores da vida? Não é importante. Não é importante, então nós podemos nos distrair com qualquer outra coisa. Mas se passa a ser importante, nós precisamos devagarzinho nos aproximarmos dessas informações preciosas que nós já temos. Só uma pessoa que passou aqui pela Terra deixou cerca de 400 obras. Eu não sei se vocês aprenderam isso, eu aprendi recentemente que, por exemplo, a nossa Constituição Federal de 1988, ela não tem nenhuma palavra que seja desnecessária. Eu não sabia disso, não é? Porque a gente joga tanta palavra fora, né? Tanta conversa fora, tanta coisa fora, né? E lá estavam dizendo que não existe nenhuma palavra que seja desnecessária, que seja inútil. E eu fiquei pensando, falei, puxa vida, que interessante, não é? Todas as palavras têm uma utilidade. E aí nós vamos fazer um paralelo com a doutrina. Os espíritos também não jogam conversas fora, eles não perdem tempo com bobagens. E todas as informações que nós temos, que são informações sedimentadas, confirmadas, sadias,
todas elas têm um objetivo e não existe nenhuma palavra que seja aleatória, ínfima, a não ser que tenhamos aí algum tipo de procrastinação, algum tipo de interferência infeliz que acontece, né, com muitos médiuns, mas as obras que já estão consagradas, nessas nós vamos saber que ali os espíritos não perdem tempo e não jogam palavras fora. Então é importante a gente se aproximar disso, é importante a gente buscar entender, conhecer. Então vejam, por exemplo, no Livro dos Espíritos, como eu estava dizendo a vocês agora, tem uma perguntinha básica lá, pergunta 625, por exemplo, é muito conhecida entre os espíritas, porque é a pergunta que Kardec pergunta para os espíritos quem pode servir de guia e modelo, porque ao longo desses 160 anos apareceram muitas pessoas que se projetaram em ser guia e modelo para a humanidade. Alguns lunáticos, alguns fanáticos, algumas pessoas totalmente fora do eixo, mas os espíritos ali já deram uma direção segura, com 2 palavras apenas. Veja que interessante, né? Eles poderiam fazer um tratado de filosofia para saber quem serviria de guia e modelo, e no entanto eles usam 2 palavras: vede Jesus. 2 palavras: guia e modelo. Então, para os espíritas e para a doutrina espírita, Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Veja que interessante. Então, só por aí nós vamos percebendo que os espíritos não jogam efetivamente palavras fora. Então, eles vão mostrando para a gente diretrizes. Então é assim, guia e modelo, vamos saber de Jesus, vamos conhecer Jesus, porque Ele é o guia e modelo. E aí a gente vai para outra obra do Kardec, que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá nós vamos percebendo as passagens de Jesus, que são as passagens morais, até porque Kardec não tinha muito tempo a perder, a encarnação dele estava quase por terminar, e ele então teve que também acelerar um pouquinho o processo, e ele então desenvolveu apenas o trabalho das questões morais do Cristo. E aí ele perguntou e se informou a respeito dessas questões morais do Cristo e fez esse compêndio chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E lá então ele pega passagens de Jesus e busca explicação para os espíritos, pede para os espíritos explicações. Então, além daquelas parábolas que Jesus explicou, que foram muito poucas, 2 ou 3 parábolas apenas, né? Kardec pega passagens de Jesus e busca a explicação dessas palavras e parábolas. Então a gente vai ver, por exemplo, as características do homem de bem, não é? Quem é o homem de bem? Quem é essa pessoa de bem? O que ele tem que fazer para ser um homem de bem? Ou então ele vai procurar a respeito da paciência, pega lá um capítulo do Evangelho e procura saber a respeito desse sentimento. Por que nós temos que ter esse sentimento? Né? Então ele vai falar sobre a indulgência. Por que nós buscamos a indulgência? Qual a importância da indulgência? Aí ele vai falar dos padrões morais do Cristo. O que o Cristo deixou de exemplo? Por que ele trouxe as suas parábolas? Quais são os significados profundos e reais segundo a espiritualidade sobre essas parábolas? Então nós temos lá a parábola do semeador, nós temos, enfim, uma gama delas que nos explica exatamente o que Jesus queria dizer para todos nós. Então, quando Jesus, por exemplo, dá uma projeção de perfeição, fala: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, por exemplo. Então é assim, não significa que nós vamos ser perfeitos iguais a Deus, mas nós temos um parâmetro para seguir, nós temos um objetivo a alcançar. É claro que nós não vamos conseguir toda a perfeição divina, porque senão seríamos deuses igual Deus, mas nós vamos chegar bem perto, e é esse o objetivo que ele mostra para a gente, mostrar um objetivo a ser alcançado. Então Kardec vai ensinando a gente a entender o Cristo, não pela letra que mata, mas pelo Espírito que vivifica. Porque algumas passagens de Jesus precisaram ficar um tanto quanto escondidas. Vejam que mesmo assim, enquanto que o Evangelho foi deturpado ao longo desses 2000 anos, colocaram palavras na boca de Jesus, tiraram palavras da boca de Jesus. Então, com as parábolas, por exemplo, e com os ensinos morais, era quase impossível isso acontecer. Porque as historinhas que à época não tinha assim um sentido, não é? Um sentido moral, né? As colocações do Cristo na época era uma coisa assim meio ininteligível, as pessoas não conseguiam meio que alcançar, mesmo os seus discípulos, seus apóstolos.
Em alguns momentos eles entravam em parafuso, tinham que perguntar para o Cristo, mas o que você quer dizer com isso, né? O que você quer dizer sobre a ignorância, sobre bem-aventurados aflitos? O que você quer dizer com isso? Não é? Quer dizer que a aflição é uma coisa que é feliz a pessoa viver uma aflição, não é? O que você diz sobre os pequenos e o que você diz sobre essas questões? Então, o Kardec toma esse cuidado para mostrar para a gente, porque Jesus efetivamente é o guia e modelo para a humanidade. E aí a gente vai buscar a história de Jesus, a gente vai perceber que ele nasceu no povo judeu, né, junto ao povo judeu, porque judeu já tinha a história do Deus único. Todo mundo hoje mais ou menos sabe disso, não é? Que Jesus veio divulgar a ideia do Deus único. Esse era o objetivo de Jesus. Porém, todos nós sabemos que aonde ele não conseguiu alcançar, a Índia, Japão e outros países milenares, a ideia do Deus único não foi implementada. Veja que interessante, não é? Mas onde ele conseguiu levar a palavra, depois os seus apóstolos conseguiram continuar a palavra, em Roma e nas cidades circunvizinhas e em alguns outros lugares, aí a gente tem a ideia do Deus único. Porque a ideia que se prevalecia à época era a quantidade de deuses, né? Como a gente vê em alguns filmes aí, que eles tinham aquela história, né? Deus da pedra, Deus do amor, Deus do mar, Deus de tudo quanto é situação. E aí nós temos a ideia do Deus único que trouxe pra gente, né? Uma coisa assim que deu uma certa segurança pra gente entender um pouquinho mais da nossa vida. Bom, mas o Kardec não parou por aí, porque o trabalho do Kardec tem que ser muito rápido, né? Porque ele tinha um tempo delimitado. Ele começou a trabalhar com a doutrina espírita por volta de 50 anos e antes dos 64 anos ele teve que sair da Terra, desencarnar, né? Ele desencarnou. Então ficou 14, 15 anos aí trabalhando com a doutrina, pouco tempo, por sinal. Então ele quis saber, por exemplo, como é que vive as pessoas no mundo espiritual. É uma dúvida, né, que nós temos. Agora eu vou lançar aqui uma ideia interessante, não é? Porque a gente pensa em mundo espiritual, a gente pensa assim, gente voando para lá e para cá, né, tocando um arpinho, né, aquela coisa assim bonitinha, né? E aí o Kardec, e a complementação do Kardec fala que não é nada disso, que nós no mundo espiritual temos muitas ocupações, muito o que fazer, que existem lá organizações, civilizações organizadas. Então, ele mostra pra gente, por exemplo, né, uma das coisas interessantes é que nós temos uma família no mundo espiritual, nós temos eventualmente uma casa lá no mundo espiritual, veja, uma casa no plano espiritual, pensei que casa só tinha aqui na Terra, né? Então nós temos lá todo um sistema de educação, nós temos um sistema de preparação para a reencarnação, ou seja, existem muitas tarefas a serem realizadas, porque no mundo espiritual nós estamos fora do corpo físico, né? E o corpo físico, então, nós não precisamos nos ocupar com os 30% que nós nos ocupamos aqui, 30%, para que o corpo físico se mantenha de pé. Acho que vocês sabem que 70% da nossa alimentação vem pelo ar, né? Os outros 30% é que a gente cria toda essa confusão aí, trabalhando 14, 16, 18, 20, 24 horas por dia, por causa de 30% do que nós precisamos para nos mantermos de pé. Então lá nós não temos essa questão dos 30%, então o trabalho lá é muito mais dedicado, é muito mais intenso. E algumas pessoas pensam assim, morreu, descansou, né? Sabe, já ouviram isso? É uma coisa que os nossos pais falavam, nossos avós, né? A minha mãe costumava falar muito isso, e hoje a gente descobriu que não é bem assim, não é? É melhor a gente ficar encarnado, porque se a gente desencarnar, em poucos dias o negócio vai ferver para o nosso lado, nós vamos ter que rebolar, né? Rebolar, digo assim, nós vamos ter que trabalhar, né? Fazer alguma coisa, porque aí não tem muita desculpinha que o corpinho está cansado, que tem pandemia, que está caro o feijão, que o arroz está muito caro, que a gasolina está insuportável, que o governo não presta, que o mundo está acabado. Quer dizer, nós não vamos ter mais essa desculpinha, né? E aí nós vamos ter que trabalhar ativamente para que entremos na engrenagem maior da criação. E uma coisa curiosa, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, eu vou falar em primeiro plano, está num livrinho chamado Voltei, do irmão Jacó, e ele fala lá, ele alega lá de que
Não existe comércio, por exemplo, no plano espiritual. Não existe loja comercial, shopping center. Então, é bom a gente já ir se acostumando com isso, né? Porque, de repente, a gente pensa, bom, eu vou comprar um sapato hoje, na outra semana tenta comprar um outro sapato, mas não dá muito certo, porque não é assim que funciona, né? Não existe comércio lá. Existem lá um outro sistema de monetário, um outro sistema de vida. Mas, enfim, nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre isso lendo o Livro dos Espíritos e algumas obras complementares de Francisco Cândido Xavier, especialmente a coleção do André Luiz, que tem lá informações precisas e preciosas a respeito do mundo espiritual. Bom, até recentemente, aí, uns 5 anos atrás, lançaram um filme sobre o nosso lar, né? Aquilo é uma ideia pálida do que é o livro, porque o livro é muito mais rico em detalhe do que o filme. O filme tem lá só algumas pinceladas sobre alguma coisa, o que já é bastante curioso, né? Imaginem que nós vamos encontrar um médico, vamos fazer um paralelo aqui com a nossa terra, né? Um médico cheio de títulos e cheio de vantagens, era como se ele estivesse ali na Cracolândia, solto lá na Cracolândia e sem saber como sair dali. Então nós vamos ver um médico naquela condição, que só consegue ser socorrido, veja que interessante, quando ele se dobra em humildade e fala com o Criador, e conversa com o Criador através da prece. Olha só que coisa, com 8 anos ali, perdido, imagine só. Então aí quando ele fala, puxa vida, eu preciso de ajuda, quando ele consegue reconhecer a necessidade de ajuda, aí ele é resgatado. Isso significa pra gente que nós vamos ter que dobrar nosso orgulho, nosso egoísmo e entender que somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, e que não existe privilégios na casa do Pai. Então, isso só para dar uma ideia pálida, né, do que é o mundo espiritual. Em compensação, alguns espíritos saem da Terra e tem assim uma viagem assim, dinâmica em volta ao mundo espiritual. O próprio livro Nosso Lar, a gente vê ali o socorro que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial para os nossos irmãos que estavam desencarnando em massa na Europa, especialmente na Alemanha. Então eles foram lá socorrer essas pessoas que estavam ali sofrendo esse flagelo, essa dificuldade. Enfim, nós temos todo um sistema, temos todo um trabalho que existe e nós não podemos ficar circunscritos às coisas da terra. É muito importante que a gente trabalhe, que a gente tenha as nossas ocupações, a nossa vida, a nossa família, o nosso meio social, é muito importante tudo isso. Mas nós precisamos dedicar alguns instantes para pensarmos na vida pós-morte, porque esse é o nosso maior objetivo. Se nós não pensarmos nessa direção, estaremos agindo mais ou menos de uma forma, por assim dizer, irresponsável. É como, por exemplo, um trabalhador que não pensa na sua aposentadoria, não pensa em ter alguns recursos na idade madura e acredita que não vai precisar de nenhum recurso na idade madura, porque ele nem sabe se vai viver a idade madura. Então, por isso, ele não faz uma coleção de alguns recursos e aí quando chega a idade madura, ele olha para trás, ele não construiu nada, ele não tem nada, ele não possui nada, ele não fez nada que pudesse dar para ele um pouco de equilíbrio para ele continuar na idade madura. Então é importante nós pensarmos numa espécie de aposentadoria, ou seja, numa espécie de mundo espiritual que nós vamos todos ter que enfrentar, porque todo mundo sabe que nós temos um tempo aqui na Terra, já falamos isso, não é? Essa conversa está muito séria, não está? Está muito séria, né? Vamos relaxar um pouco. E aí a gente vai devagarzinho entendendo que nós temos, né, uma data de validade, por assim dizer, né? Agora, a gente precisava saber onde é que está escrita a data de validade, mas a gente não acha o rótulo da data de validade na gente, né? Então a gente fica assim sem saber, né? De repente a nossa data de validade está chegando e a gente não sabe, então é importante a gente ter alguma ideia. Então veja que interessante, quando a gente não pensa em determinadas situações, a gente às vezes vive, passa um período de sofrimento, uma dificuldade. Então, quando você não faz um pequeno planejamento, quando a gente é jovem, por exemplo, a gente não pensa em planejamento. Alguns jovens mais previdentes pensam, não é? Então, eles vão lá, se aplicam na escola, estudam um pouco mais do que os demais, e aí chega na idade adulta e tem um pouco mais de condições, tem um pouco mais de preparo, um pouco mais de recursos, um pouco mais de possibilidades.
Agora, quando o jovem não faz esse planejamento, veja que desastre que nós vamos viver. Então vamos ficar aí sem ter uma profissão, sem ter uma ocupação, sem ter uma qualificação. Hoje nós vivemos num Brasil mais ou menos assim, né? Nós temos milhões de pessoas precisando trabalhar e centenas e milhares de pessoas precisando de gente para trabalhar, mas não conseguem encontrar. Nós não estamos vivendo isso, né? Bom, tem a questão legal, tem a questão aí social, mas independente disso, muitos de nós, muitas vezes, precisaremos de uma pessoa para nos ajudar, mas a gente pensa muito a esse respeito, porque para isso nós vamos enfrentar todo um sistema legal, para isso nós vamos ter que se esmerar em encontrar alguém que possa ser capaz de fazer aquilo que nós precisamos, enfim. Muitas vezes a gente prefere seguir na carreira solo, né, por assim dizer, do que ter o trabalho de encontrar alguém que possa vir em nosso auxílio. E aí nós ficamos depois com um pouco assim de inveja, né, por assim dizer, daquelas pessoas que conseguem fazer uma parceria ou criar, estar com pessoas que ajudam e aí conseguem construir coisas maravilhosas. Mas enfim, nós precisamos pensar no nosso futuro. Essa é a ideia da doutrina espírita. E pensar no futuro significa aprimorar os sentimentos, aprimorar o coração. Porque vejam, como é que nós vamos sobreviver no mundo espiritual se nós pensarmos só em nós? Veja o que aconteceu com André Luiz. Precisou ficar 8 anos porque ele não conseguia pensar fora dele, ele só conseguia pensar nele. Como que ele poderia estar vivendo aquela dificuldade, aquele problema, se ele tinha sido isso e aquilo, que ele tinha feito isso e aquilo. Então, quando a gente consegue pensar um pouquinho para fora, quando a gente consegue despertar em nós o sentimento de amor e de caridade, aí nós vamos buscar as características da perfeição. Porque não existe espírito perfeito que não tenha uma bagagem profunda de amor. Quando a gente se dispõe a vir nesta casa, a gente nem imagina quem são os espíritos que vêm nos socorrer. Imagine se eles fossem levantar a nossa capivara, né? Bom, vamos ver o fulano de tal aqui, né? Tem uma passagem de Pedro que é muito interessante, para a gente relaxar um pouco, senão fica muito sério, né, a nossa conversa aqui. Tem uma passagem de Pedro curiosa, porque o Pedro está lá com Jesus e Jesus resolve descansar um pouquinho, porque Jesus praticamente não dormia, não é? E aí ele resolve descansar um pouquinho, e aí ele é visitado por uma pessoa e o Pedro então vai atender essa pessoa e fala, não, Jesus não vai falar com você, não adianta nem esperar, viu? Porque você é comerciante, você explora todo mundo, você rouba todo mundo, você não tem escrúpulo, você tocou o homem de lado. Aí vem o segundo, a mesma coisa, o terceiro, a mesma coisa, até que Jesus consegue se liberar do descanso de alguém que estava conversando, vai lá falar com o Pedro, cadê aquele? Ah não, fulano não presta, o outro é bandido declarado, o outro é fulano. Mas Pedro, pelo amor de Deus, para quem é que você acha que eu vim? Eu vim para essas pessoas, não é? Então veja que interessante, não é? A gente não consegue imaginar, não é? Esses espíritos superiores que vêm nos ajudar, o nível de amor que eles têm, porque eles não olham para a gente com um olhar de censura, dizendo assim, tá puxando da perna, né? Quem mandou também ficar fazendo isso aí para os outros, né? Chutando as coisas aí, chutando as pessoas, né? Fazendo isso. Tá com probleminha, tá com dor nas costas, né? Tá vendo? Quem mandou, né? Fazer isso e aquilo. Tá com problema emocional, né? Também quem mandou desprezar as pessoas. Não, eles não fazem isso com a gente, porque tem um olhar de absoluta compaixão, de absoluto amor. Vou dar um exemplo desse olhar, olha que legal. Quando a gente tem neto, eu tenho 6 netinhos, olha só. Aí de vez em quando um vai lá, rasga a certidão de nascimento da avó, por exemplo, né? Um exemplo, né? Assim, né? Você rasgou da sua avó quando você era criança? Não? Ela tem 5 netos e os netos adoram cortar as plantas dela. Porque ela ama de paixão, e eles vão lá e vão aparar as plantas, né? Muito bem. Por que só não dá umas bonecas cabeludas e dá para elas fazerem o penteado dos cabelos delas, né? Tem criança que adora, né, cortar o cabelo das bonecas, mas enfim, a gente tem aquele olhar de compaixão, ai meu Deus do céu, na hora a gente até fica um pouco nervoso, mas depois passa, larga, esquece, né? Aí vai lá, faz um lanchinho para ele, faz ele comer, põe no colo, dá comidinha para ele, põe ele para dormir, faz ele dormir, dá banhinho gostoso e tal, aí tá nem pouco preocupado com as travessuras que ele fez. Quebrou coisa na casa, sujou coisa, passou massinha na parede toda, tudo bem, depois a avó limpa.
sabe? Essas coisas, né, que a gente vai devagarzinho entendendo o sentimento de amor, de compaixão entre as pessoas. Porque os espíritos vêm aqui e eles não querem saber o que a gente já fez, o que a gente já foi, não interessa. Interessa o que nós podemos fazer para aliviá-lo, para ajudá-lo. Veja só que coisa legal. Isso acontece também no hospital. Eu, certa feita, precisei ficar internado assim em pronto-socorro. E de um lado tinha um moço que tinha sido pego pela polícia e do outro policial. Eles tinham trocado farpa, né? Farpa quente, aquelas farpinhas que voam assim de um lado para o outro, né? Eles tinham trocado farpinha e aí a enfermeira cuidava de nós três ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, cuidava do moço que estava lá trabalhando para a sociedade, ajudando a sociedade, estava trabalhando para o outro que estava atrapalhando a sociedade, do mesmo jeito, porque o objetivo dela ali era cuidar do corpinho de todo mundo. Já pensaram? Você vai no hospital e fala assim, escuta, você está doente? Espera um pouquinho, você pagou todas as suas contas? Você já causou prejuízo para alguém? Você já maltratou alguém? Como é que você tratou os seus pais quando você era? Já pensaram? Se perguntasse isso pra gente, no hospital, opa, você não, vai se virar para o outro lado, porque você não merece. Já pensaram como é que ia ser? Então aqui eles não perguntam pra gente se a gente maltratou alguém, se a gente tem a disposição de maltratar, porque às vezes a gente tá aqui com cara de bonzinho, né? Mas aí tem uma fornalha lá dentro do coraçãozinho da gente, lá em pleno vapor, né? Que a gente tá louco aqui para derramar uma caldeira de caldo quente em cima de alguém, não é? Não aqui na casa, porque a gente sabe que aqui é melhor não jogar a caldeira, porque senão a gente acaba não sendo bem atendido. Mas dá pronto para jogar dentro de casa, no trabalho, na via pública, no ônibus, em algum lugar. Mas mesmo assim eles nos atendem, nos ajudam, dá um alívio, não é? Então vejam como que os espíritos trabalham com a gente. Então o nível que nós precisamos atender, porque essa é uma característica de um espírito superior, quando ele consegue ter compaixão pelo outro, entender que é um processo momentâneo, a fragilidade dele, a inferioridade dele é um processo momentâneo, porque mais cedo ou mais tarde a vida empurra a gente para frente, e empurra muitas vezes numa hora que a gente não quer ser empurrado, empurra e obviamente a gente tem que ir para frente, de um jeito ou de outro. Então, muitas vezes nós podemos evitar isso, porque se nós conseguirmos colocar um pouquinho mais de compaixão, de amor nos nossos corações, a gente vai perceber o quanto que Deus cuida da gente. Quando eu falei de 70% da nossa alimentação que nos vem de graça, que é através do ar que nós respiramos, vejam, não? Vamos rarificar o ar do Ipiranga, porque o povo do Ipiranga está aprontando muito. Vamos diminuir um pouquinho o ar lá, que eles estão respirando demais. Deixa eles passar um pouco de falta de ar lá. Vocês já pensaram num negócio desse? A gente que tem bronquite, que nem é o meu caso, tem hora que você tem a impressão que não tem mais ar no mundo, né? Porque a gente não consegue respirar. Puxa o ar e não funciona direito o negócio aqui, né? Os buraquinhos do pulmão não abrem nem fecham direitinho, né? Mas vocês já pensaram se a criação... Aí tem uma passagem de Jesus que fala isso, olha que interessante. Faz o sol nascer sobre bons e maus e vira chuva sobre justos e injustos. Olha só que interessante. Não. No Nordeste não vai chover não vai chover porque esse povo lá não pode. Já pensaram? Já pensaram se fosse assim? Imagine só. Não, agora não. Tampa um pouquinho o sol, porque esse povo aí de São Paulo não está podendo tomar muito sol não, eles estão abusando muito das coisas, não tem limite para nada, vamos tampar um pouquinho o sol. Vocês já pensaram como é que seria se fosse assim? Bom, eu acho que não teria ninguém na Terra, né? Se fosse ver pelo merecimento dos terráqueos que somos nós. Veja que tem uma colocação curiosa de um espírito chamado Emmanuel, algum de vocês já devem ter ouvido falar dele, era o mentor espiritual do Chico Xavier. E esse Emmanuel era muito mal criadinho pro meu gosto. E tem um livrinho lá dele, chamado Religião dos Espíritos, que ele fala assim, que a Terra é assim, se afigura, né, como um quartinho dos fundos do planeta, um quartinho, da galáxia. A Terra é o quartinho do fundo da galáxia. Na hora a gente lê assim, fala um quartinho do fundo, né? Mas depois você fica pensando, o que a gente põe no quartinho do fundo? Aí você pensa, meu Deus do céu, né? Bagunça, tranqueira, coisa que você não quer mexer, não quer usar, coisa que... Só tem isso no quartinho do fundo. Olha só. E aí ele complementa dizendo que a Terra se afigura como um planeta de delinquentes. Meu Deus do céu,
Tá vendo? Falei que ele é mal criadinho? Foi ele que falou, não sou eu não, viu? Mas aí você pega, por exemplo, o trânsito, né? O fulano não deu a seta. Meu irmão, muita paz no seu coração. Mas por favor, comece a passar a dar a seta, porque assim você não confunde ninguém. A gente é assim, né? Não é assim? Olha, meu senhor, o senhor não parou no ponto, né? Puxa vida, eu estava lá meia hora esperando o senhor passar, o senhor não parou, o senhor só veio parar aqui no ponto final. Eu peguei um carro só para falar para o senhor, agradecer muito ao senhor, do senhor não ter parado no ponto, mas pedir para o senhor parar, porque às vezes a pessoa está ali, né, por um grande tempo, precisa pegar aquela condução, o senhor não para, depois ele vai levar mais meia hora para vir o outro. Muita paz no seu coração, meu irmão, que Jesus te proteja e te abençoe. Não é assim? Então é desse jeito, não é? Então veja como é que é o nosso planeta, né? A pessoa liga na nossa casa e fala: querida, muito bem, seja bem-vinda, o que a senhora precisa? Não quero comprar caixão não por enquanto, deixa um pouquinho, no futuro, quem sabe, ligue daqui a alguns anos, alguns meses. Agora não estamos pensando em caixão, em terreno no cemitério, nada disso. Não queremos cartão de crédito não, aqui na nossa casa, graças a Deus a gente não tem essa possibilidade. E isso é uma grande bênção, porque a gente aqui, todos nós temos um salário muito apertado. Mas eu tenho certeza que a senhora vai conseguir vender a sua meta de hoje. A senhora vai conseguir os telefones, as pessoas para ligar, as pessoas vão comprar o cartão que a senhora precisa vender. Não é assim que a gente trata o telemarketing, não é? É desse jeito. Então é assim que a gente fala, por exemplo, com a pessoa que a gente precisa ligar. Fala: olha, é a quinta vez que eu estou ligando, já fiquei mais de 3 horas e meia. É só para desligar o telefone, porque eu não moro mais lá, não preciso mais da linha. Mas eu compreendo que vocês estão sobrecarregados, muita gente desligando. Precisa que eu ligue outra hora, uma hora mais conveniente para fazer essa operação de desligar o telefone da minha casa, não é? Já faz mais de 3 meses que eu estou tentando desligar. Não tem problema, já paguei 3 contas lá, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos desligar, porque afinal de contas alguém está precisando dessa linha, não é? Veja como é que a gente lida com as coisas do mundo. Vai no hospital, por exemplo. Olha, eu toquei aqui a campainha, eu sei que a senhora está muito ocupada, por isso que eu estou bem quietinho aqui, aguardando a hora que a senhora pode vir aqui para ver por que eu estou com essa dorzinha, por que eu estou com essa coisa aqui em mim, por que está acontecendo isso comigo. Mas eu posso esperar, se tiver alguém com mais necessidade do que eu, pode atender. Não é assim que a gente faz nos hospitais, não é? Nas repartições públicas, por exemplo, a gente vai lá. Não é possível fazer o licenciamento, porque agora não existe mais o Detran, não tem problema. Onde que eu tenho que me dirigir? Não tem problema, é no Poupa Tempo. Como é que a gente faz para marcar o Poupa Tempo? É só em casa? Sim, no computador. Então meu filho está tentando, já faz 2 meses, nunca tem vaga. Mas olha, a gente compreende, as coisas estão muito mudadas, os últimos anos mudou a vida da gente, não é? Normalmente é assim que a gente faz. Não tem outra, não entendo porque que ele fala que nós somos todos delinquentes, não entendo por que isso. Não entendo porque a gente conspira sempre para o bem das pessoas, a gente está sempre levantando os assuntos do astral das pessoas, as pessoas da nossa família, por exemplo, está passando lá uma dificuldade, fala: calma, mas você vai vencer, tenha confiança. Não sei porque que ele fala uma coisa dessa, que a gente não está conspirando contra ninguém, não quer o mal de ninguém, nem daquele que desviou bilhões, nem daquele que está tentando corrigir as coisas. Não, a gente não quer, só quer o bem deles. Por que que eles nos chamam de delinquentes? Não é ser mal criadinho mesmo? Agora vocês imaginem, né? Se uma pessoa nos faz um mal, que vontade que a gente tem para ele, né? Então é assim, se alguém nos entrevistasse na televisão, que normalmente acontece, eu graças a Deus faz tempo que não vejo, mas uma mãe me pergunta assim: aconteceu isso com a sua família, o que você deseja para essa pessoa? A gente deseja assim: eu desejo justiça. Não é assim que a gente fala? Eu só quero justiça. Mas justiça de quem? Dos homens? E será que nós somos capazes de dar justiça para alguém? Não, a gente não quer justiça. A gente queria assim: queria que ele fosse preso, desse 3 banhos gelados nele por dia, uma surra nele, depois um banho de salmoura. A gente queria ele, quer vingança. Não é assim que a gente pensa? Quer vingança das pessoas, não quer justiça. Por isso é que nós estamos na Terra. É por isso os nossos irmãozinhos inferiores, milhares deles, milhares, todos os dias, nos dão o sangue e a carne para que a gente possa ficar de pé. Imaginem só, e a gente não tem coragem de matar uma barata, né? E aí, nós vamos na churrascaria, por exemplo, mas a gente não mata nenhuma barata, né? Enfim, aí fala assim: poxa vida, mas por que eu estou sendo subjugado desse jeito pelos nossos irmãos invisíveis?
Mas o que a gente faz com os nossos irmãos inferiores? O que a gente faz com eles? Não é? Antigamente chamava ela, vem cá, dona Maricota, vem cá, vou alisar o seu pescocinho. Ó, cuidado! Aí torcia o pescocinho dela. A gente não consegue nem ver isso. Mas a gente pede facinho, um filezinho lá, né? Que a gente pensa que é de isopor, que ele foi feito de isopor, né? Então vejam, por que nós estamos num planetinha ainda grosseiro, difícil? Então, ele é mal criadinho, não é? Tá vendo como que ele fala da gente? Mas aí agora eu me vinguei dele, sabe por quê? Porque eu descobri que no ano 2000 ele reencarnou. E eu tô louquinho para encontrar ele e falar, agora você tá aqui, agora você também é delinquente, você também tá no quartinho dos fundos, tá vendo como é bom? Agora você tá aqui, né? Tá vendo? Diz que logo, logo ele vai aparecer, viu? Logo, logo vai aparecer aí. E não sei não, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar aí, aqui na Terra. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não tem problema nenhum, viu? É previsível que nós erremos, é previsível que nós acertemos, mas existe assim uma expectativa muito grande do plano espiritual superior, que nós comecemos a dar passos mais corretos, cada vez melhores, e que nós possamos criar uma sintonia cada vez maior, porque com sintonia boa a gente só pode acertar. Façamos o nosso esforço para acertar, porque quanto mais nós acertarmos, mais felizes nós seremos e menos dor nós passaremos. Sabe aquela dorzinha na coluna, no joelho, na perna, no fígado, no rim, no baço, no intestino, não é? Então, quanto mais a gente acertar, menos dor nós teremos, hoje e sempre. Então, independente do que os Espíritos vieram nos dar um alívio, um consolo, vamos procurar corrigir os nossos passos, porque é isso que nós precisamos aqui na Terra, é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado pela atenção. Dona Lara, suas ordens. Se você quiser continuar com eles... Continuar aqui? Será que eles aguentam mais 5, 10 minutos? Será? Eu vou chamando, tá, gente? Aí eu só... Mônica e Lélia, por favor. Vou desligar aqui meu dedo duro para a gente poder falar com mais liberdade.